vocês estão? Bom, no vídeo de hoje, finalmente aqui estou eu para gravar o meu relato de aborto, né? Eu falei para vocês no vídeo da minha história que eu ia estar gravando e vim aqui contar para vocês o que aconteceu, né? Ano passado, em outubro, para ser mais específico, no dia 20, né? Eu tive um aborto espontâneo, meu coração já dispara só de falar. Eu estava com 2 meses e 2 dias e sim, eu sabia que eu estava grávida, inclusive eu já tinha feito um pré-natal e no dia seguinte estava marcado para eu fazer o meu segundo pré-natal, né? Eu estava na minha cidade, que eu morava quando era solteira com meu marido, porque ele estava trabalhando lá, então a gente estava passando um tempo lá. Tanto que no dia seguinte a gente nem ia vir, né, fazer o pré-natal, porque o pré-natal é na cidade que eu moro atualmente, num povoado chamado Palmeiras. Então a gente não estava planejando vir, a gente estava planejando adiar um pouco para a semana seguinte, né, porque ele estava trabalhando, mas a gente resolveu que ia vir. Então, à noite a gente veio pra Central, né? E, gente, do nada mesmo, começou uma chuva que vocês não têm noção. Assim, tava super sol, super calor e do nada começou a cair aquele toró, aquela chuva, né? Aí que a gente mora na roça, né? Pra quem não sabe. Então a gente resolveu que ia ficar na cidade, na casa de um amigo dele. E esse amigo não tava lá, mas ele tinha a chave da casa, então a gente resolveu ficar lá, porque aqui na roça, gente, quando chove não passa carro nem moto assim de jeito nenhum. É aquela lama que escorrega, então não passa de jeito nenhum. Daí que a gente resolveu, né, ficar na cidade, graças a Deus, gente. Imagine se eu sentisse, assim, a dor que eu senti de madrugada e eu estivesse na roça. Então, eu ia morrer dentro de casa, porque eu não tinha como ir para o hospital, né? Daí que a gente ficou lá na casa desse amigo dele. E quando foi umas 1h30 da manhã, mais ou menos, eu fui no banheiro, né? Levantei, fui no banheiro e vi que tinha uma manchinha de sangue, assim, bem clarinha mesmo. Eu não liguei muito, mas quando passou uns minutos, assim, eu comecei a sentir dor de cólica. E não era uma dor de cólica forte, né, gente? Comparada com a que eu senti mais tarde, mas para uma pessoa assim como eu, que nunca sentiu dor de cólica na vida, foi assim uma dor que estava me incomodando bastante. Mas mesmo assim, eu fiquei ainda até umas 3 horas da manhã sentindo dor de cólica e assim calada, não chamei o meu marido. E quando foi 3 horas da manhã, eu levantei de novo para ir ao banheiro. E chegando lá, eu vi que o sangue estava muito forte mesmo, tipo sangue de menstruação. Daí que eu acordei meu marido, né? Falei que estava descendo sangue e que eu estava sentindo dor. A gente esperou um pouco, né, pra ver se a dor ia passar e não passou. Daí que 3h30 mais ou menos da manhã, a gente foi pro hospital. Chegando lá no hospital, o guarda atendeu a gente e eu perguntei se tinha médico, né, gente? Ele falou que não tinha médico e perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei que eu estava grávida e estava tendo um sangramento e eu não sabia o que estava acontecendo. Daí do nada, né, ele tinha me dito que não tinha médico, bem que não queria acordar o médico, não sei. Parecia um médico do além, né, gente? Daí que esse médico ele nem olhou na minha cara assim, não me falou nada, não me perguntou nada, simplesmente me enfiou no soro e me deixou lá até 7 horas da manhã. Quando foi 7 horas da manhã, ele veio, né, tirar o soro de mim, me liberou e me passou um ultrassom. Não me falou nada, não me explicou nada. Disso, nesse dia que ele me passou a ultrassom, era justamente o dia que fazia ultrassom no ProSaúde aqui em Central, né? Só que pro meu azar, o médico não tinha vindo, ele tinha faltado. Daí que eu fiquei sem saber o que fazer, né, gente? Perdendo muito sangue mesmo. Nessa hora eu não tava mais sentindo dor. Então a gente resolveu voltar para a cidade que meu marido estava trabalhando, né? Que era a cidade que eu morava. A gente resolveu voltar e por Deus, assim, por um milagre, eu nem sabia que lá fazia ultrassom. Em frente ao hospital, minha mãe trabalha no hospital, então em frente ao hospital tem uma clínica, a clínica deve ser nova, né, porque eu não sabia. Daí a minha mãe falou que lá fazia ultrassom, né? Daí que a gente marcou para fazer ultrassom, a minha irmã foi me acompanhar. Chegando lá, né, a médica não me falou assim direto que o bebê tinha morrido dentro da barriga. Ela mediu o útero, mediu assim tudo certinho.
Desculpa, gente, é que é meio complicado. E quando foi ouvir os batimentos do feto, ela viu que não tinha batimento, né? Nessa hora ela virou pra minha cara e falou assim: "Ah, seu bebê tá morto." Desse jeito, daí eu já comecei a me tremer toda, né, gente? Que quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou muito nervosa, sou muito ansiosa, então eu já comecei a me tremer. Eu não, assim, não tive reação, não chorei de imediato. Daí que eu perguntei assim pra ela, né, o que é que eu iria fazer, se precisava fazer alguma coisa, que pra quem não sabe, quer dizer, não é toda mulher, né? Eu mesmo fui um caso que eu não precisei da curetagem, mas quem tem o aborto às vezes precisa fazer a curetagem, né? Se o feto não sair, se não tiver se não expulsar. Daí que ela falou assim que eu precisava marcar outra consulta com ela, para uma consulta ginecológica, né, para ver o que a gente estava fazendo, o que a gente iria fazer. Daí, gente, que assim, a minha irmã foi na recepção, né, perguntar quem era a médica no dia no hospital, porque o hospital ele é de frente com a clínica dela, sabe? Daí que a moça lá falou que era ela, que ela estava trabalhando tanto na clínica quanto no hospital, ficava de lá pra cá, sabe? Daí que a gente foi, né, pro hospital, chegando lá ela me examinou, me fez o toque e, gente, assim, eu já ouvi muito relato de mulher que fala que dói muito o toque e para fazer a transvaginal também, que foi a ultrassom que eu fiz, é, dói, mas eu particularmente não senti nada. Daí ela me deu o toque e viu que o meu útero não estava aberto, né? Que acho que vai expulsar o útero tem que estar aberto, não sei direito. Daí que me internaram, né? Fiquei internado o dia inteiro, sem comer, sem beber água. E, gente, sem beber água ainda foi mais difícil pra mim, porque eu bebo água 24 horas por dia, então foi meio complicado. E ligaram pro Hospital Regional de Irecê, né? Que é a cidade aqui, vizinha, pra tá me encaminhando pra lá pra fazer a curetagem, né? Daí que esperei, gente, esperei o dia inteiro. Isso não tava sentindo dor, tá? Fiquei o dia inteiro bem, conversando, caminhava e não tava sentindo dor. Quando foi mais tarde, umas 6 e pouco da noite, assim, eu e meu marido foi sentar lá fora no hospital, né? Eu comecei a sentir, assim, umas dorzinhas bem, bem fraquinha mesmo no pé da barriga. Daí que eu entrei, né, pedi pra enfermeira e, gente, eu não tenho palavras para agradecer às enfermeiras do Hospital de Travassu, né? Porque se não fosse elas, meu Deus do céu, assim, acho que eu vi a médica só uma vez, que foi na hora que eu fui fazer a consulta com ela, né? Porque as enfermeiras ficaram, assim, o tempo todo no meu pé. Nossa Senhora, não tenho nem como agradecer a elas, de verdade. Daí que nessa hora que eu comecei a sentir a dor, né, no pé da barriga, eu pedi pra enfermeira que tava lá pra me dar um Buscopan, que eu tava com dor no pé da barriga. E, gente do céu, na hora que essa mulher me deu esse Buscopan, começou. Começou, as dor começou a aumentar, as contrações começou a vir. E era aquela dor, a dor assim que eu nunca tinha sentido na minha vida, gente. Chega arrepio só de falar, de verdade, nossa senhora. Era uma dor, assim, era a dor do parto. Quem já teve um aborto, quem já teve um parto, todo mundo que já teve um aborto e já teve um parto, fala que a dor do aborto ainda é pior do que a dor do parto. Porque assim, no parto, o bebê meio que ajuda, né, a sair. No aborto não, tá morto, não tem como ajudar, né? Daí que era uma dor, assim, uma dor que vinha das costas até o pé da barriga. E, gente, eu sempre imaginei, assim, que eu ia ser aquela pessoa que ia gritar muito na hora de ter um bebê, né? Mas, nossa, eu fiquei super na minha, fiquei muito quieta. Entrei pra dentro do banheiro, assim, do quarto que eu tava, tranquei a porta e fiquei lá dentro sentindo dor. Eu não sei porquê, mas na hora que eu sentava no vaso sanitário, a dor meio que passava. Não, não sei se era a posição ou sei lá. Daí que essas dores começaram a aumentar, gente, eu me tremia. Eu me tremia em cima da cama, assim, que eu não conseguia ficar sentada, não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar deitada. Era realmente a dor do parto. É realmente um parto. Você tem contração, o seu útero dilata e é, assim, a pior coisa que eu já vivi na minha vida. Eu nunca tinha sentido uma dor tão forte daquela. Daí que é até estranho, né, gente, que com 2 meses e 2 dias eu ter sentido essa dor, pra mim é muito estranho. Até hoje eu não acredito que eu tava só com 2 meses e 2 dias, né, porque pelas minhas contas não tem lógica eu estar só com 2 meses e 2 dias. Daí que eu comecei a sentir dor, era 7 horas
da noite, né? E eu fui até às 10 da noite sentindo dor, assim, aquela dor insuportável. Vomitava, tremia em cima da cama. Nossa, e já tava super fraca, né? Que eu tinha. Eu já tinha mais ou menos um dia e meio sem comer, né? E sem beber água, então eu tava super fraca. E aí foi assim, gente, quando foi umas 10 horas da noite. Nisso, elas tinham me dado uma injeção pra dor parar. Eu não sei que injeção mágica é essa, mas sei que parou, né? Daí, graças a Deus, a dor tinha ido embora, mas eu não tinha colocado, eu não tinha abortado ainda, né? Daí que, quando foi umas 10 horas da noite que saiu todo mundo do quarto, só ficou eu e o meu marido. Gente, eu não tenho palavras para agradecer também, é por isso que eu falo que, nossa, eu tenho que agradecer muito a Deus pelo marido que ele me deu, né? Ele ficou o tempo todo do meu lado, ele que trocava as minhas fraldas, assim, todas sujas de sangue. Então, eu não tenho como agradecer, de verdade. É, daí que todo mundo saiu de dentro do quarto, né? E ficou só eu e ele, e elas liberaram pra mim tomar um pouco de água. E na hora que eu tava tomando a água, né, eu senti aquela coisa estranha saindo de dentro de mim. Eu dei até um pulo assim, levei um susto. Aí eu falei, eu sabia que eu tinha abortado, né? Eu falei pro meu marido, chamar as enfermeiras, coitadas, já tinha ido dormir, né? Mas elas vieram. E foi isso, gente. Acabou que saiu ali mesmo, né? Aí no dia seguinte, a médica precisava fazer a visita, né, gente? Pra me encaminhar, pra ver se eu precisava fazer outro ultrassom, pra ver se ficou algum resto dentro da barriga. Se ficou algum resto dentro da barriga, tem que fazer a curetagem, né? Daí que ela não veio, ela não apareceu, ela foi embora, não me fez a visita nem nada. Tô falando que eu vi essa médica uma vez de quando eu fiquei no hospital, né? Daí que a assistente social foi dentro do quarto, e deu a ideia da gente sair por conta própria e enegrecer, fazer um ultrassom e se ficou algum resto dentro da barriga, eles já me encaminhavam direto de Irecê para o hospital da clínica lá direto pro regional, sabe? Daí que a gente foi, né? O meu irmão me levou, foi eu, o meu irmão, a minha irmã e o meu marido, a gente foi lá, gente. Eu tava me tremendo toda, juro. Eu tava morrendo de medo dessa curetagem. Não era nem tanto da curetagem em si, né? Eu tava com medo mais da anestesia. Então, a gente foi, chegando lá, eu e a minha irmã entrou lá no consultório do médico. Ele olhou tudo, viu que o feto realmente tinha saído e viu que eu não precisava fazer a curetagem, gente. Na hora que ele falou, não, eu tava tão nervosa que assim, na hora que ele falou que eu não precisava fazer a curetagem, nossa, foi uma das melhores coisas que eu tinha ouvido nos últimos 2 dias, né, gente? Então, eu fiquei bem feliz, né, apesar de estar triste de ter perdido o bebê, né, mas acontece, eu não sou a primeira mulher que perdeu um bebê e também não vou ser a última, né? Mas ele me explicou, né, que é normal que 98,9% das mulheres têm um aborto pelo menos ao longo da vida. Ele me explicou que era super normal para não me preocupar. E é isso, gente, foi assim e eu confesso para vocês que quando eu descobri que estava grávida, né, eu fiquei meio chocada porque eu nunca me imaginei mãe, mas assim, eu penso que o meu marido ficou super feliz, né, gente, que ele sempre quis ser pai, mas eu penso assim que Deus, ele tem um propósito para tudo, né, gente? Daí que ele me enviou essa gravidez para meio que libertar o instinto que tinha dentro de mim, sabe? O instinto de mãe. E quando finalmente eu estava aceitando, né, quando ele viu que o bebê tinha cumprido o seu propósito, ele levou ele de volta, né? Então, eu não. Eu falo super bem sobre isso hoje, né? Na época foi muito difícil, eu chorei muito, mas eu sei que Deus faz tudo por um motivo, né? Ele não dá um fardo maior que a gente possa carregar, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui abaixo para você me seguir, tá? Que eu adoro conversar com vocês por lá. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!